Gente, eu tava aqui pensando, existem situações que a gente quer algo e a gente se esforça, e existem situações que a gente coloca os empecilhos, né? Bom, eu vou explicar pra vocês, mas aí a gente vai se maquiando e eu vou contando a história. Então vamos lá. Eu fiz um curso de maquiagem profissional e aí eu tinha que escolher, ou eu pagava o curso ou eu comprava os materiais, né? Os produtos de maquiagem. Bom, eu paguei o curso. E aí eu tinha uma paletinha de sombras, que na realidade era menor do que essa, mas eu utilizava ela para fazer o preenchimento da minha sobrancelha, né? Utilizei a paleta de sombras para preencher as sobrancelhas e dava super certo. O pincel que eu tinha para preencher a sobrancelha não era nem esse aqui, é aquele pequenininho que vem dentro daquelas quartetozinho que você compra de sobrancelha, né? Aí eu tinha um pequenininho e eu fazia o preenchimento da minha sobrancelha com ele. A professora achava que todos ali tinham dinheiro igual, então ela só indicava produtos caros. E aí, enquanto as meninas estavam fazendo a demarcação da sua sobrancelha com o corretivo, eu ia para minha base, né? Base para passar na cara e base para demarcar as sobrancelhas. Aí eu fazia a demarcação com a própria base, né? Eu poderia não ter o mesmo efeito de quem fizesse a demarcação com corretivo, mas eu estava aprendendo a fazer maquiagem. Eu conseguia fazer a demarcação da minha sobrancelha com base. Para dar batidinhas, eu vim aqui com o dedo mesmo, porque eu não tinha esponjinha. Também não tinha dinheiro para comprar um demaquilante, porque eu pensava, para fazer a maquiagem, demaquilante é o de menos. Sem ele, eu também consigo fazer. Então, eu utilizava água, que na verdade eu fazia em outra aluna, que servia de modelo, e ela achava que eu estava usando demaquilante. E aí, eu passava água no rosto dela para tirar os resíduos. Quando chegava na hora do prime, aí é que era o babado, eu não tinha. Aí eu falava para ela, mulher, você pode me emprestar o seu prime para eu usar em você mesma? Aí ela, com certeza, mulher, toma. Aí eu pegava o prime dela e usava nela mesma. Mas se ela não emprestasse, eu fazia a maquiagem dela do mesmo jeito. Eu não ia deixar de aprender simplesmente por causa de um prime. Também, como eu não tinha pincel, eu espalhava com a mão. Depois da aplicação do prime, eu ia cobrir as olheiras, neutralizar, né? Então, eu sempre tive um batom vermelho, que eu acho que a maioria das pessoas tem. Então, eu colocava um pouquinho aqui de batom vermelho, porque eu sempre fui curiosa e pesquisava muitos vídeos também no YouTube. E aí, eu descobri que o batom vermelho também serve como corretivo aqui, ó, para neutralizar as olheiras, já que eu não tinha dinheiro para comprar um corretivo. Daí eu vinha com a mesma base que eu utilizei para demarcar minha sobrancelha e fazer a aplicação na pele. Para espalhar essa base, é óbvio que eu espalhava ela também com a mão, tá? Como eu falei, tinha que fazer a minha maquiagem, então eu tinha que dar um jeito, independente de ter os produtos ou não. Os produtos que são essenciais são base, batom, né? Cílios postiços, para você ver uma diferença na maquiagem. Então eu tentei comprar aquilo que você não dá para fazer maquiagem sem ter eles, mas o restante dá para você ir se adequando. E aí era bem mais demorado, mas eu conseguia espalhar a minha base todinha apenas com as mãos, né? Sem ter pincel e sem ter esponjinha, como eu falei para vocês, que eu não tinha esponja para espalhar a base. E essa que tá a parte mais difícil. Eu não tinha contorno também para, né, afinar aqui os babados. E minha base realmente ela era mais clara do que meu tom de pele. Então, eu vinha aqui na paleta de sombras, misturava uns tonzinhos de marrom mais claro com marrom mais escuros, assim, meio avermelhado, né, para tentar fazer o contorno da minha pele. Também com as mãos. Misturava os três, ó. E ia aplicando para fazer o contorno. Enquanto isso, as meninas, as outras que estavam fazendo suas maquiagens, ela tinha a maioria dos produtos, né? Como eu falei, a professora não ajudava, ela não passava produtos baratos. Ela tinha o local onde ela ministrava o curso, era uma parceria com uma loja, e aí elas só indicavam essa loja pra gente. E como eu não conhecia, né, não tava entrando no mundo da maquiagem, eu digo, nossa, cada produto que eu ia lá era 70, 80 reais e eu não podia comprar. Sim, gente, aprendi a fazer o contorno por mim mesma, porque lá eles não ensinaram a fazer contorno, falaram que tava fora da moda. E aí a gente vai ajustando a pele e vocês vão ver que no final vai dar certo.
Aí você deve estar aí pensando, né? Mas por que tu não pedia a ela, Lid, se ela tinha? Eu pensava, sabe o quê? Quando eu chegar em casa, eu vou ter os produtos dela disponíveis para usar? Não vou. Então eu tenho que me virar da forma que eu posso. E é aí, ó, que vai dando resultado. E na hora do blush, o que era que eu fazia? Qual era a mágica que eu fazia, ó, né? Que é usado muito hoje também. Batonzinho aqui, ó, para dar aquele efeito de blush. Por isso que o batom vermelho, ele é essencial. E ia dando umas batidinhas para espalhar o blush. Quando eu via que eu colocava muito blush, que nem ficou um pouco com excesso, aí eu vim aqui, pozinho, como se fosse pó, né? Uma sombra clarinha e ó, vinha colocando aqui por cima do blush para dar uma neutralizada. E aí, mulher, neutralizou. Olha só como esse aqui tá bem rosado, né? E esse daqui deu uma neutralizada com a sombra que eu passei por cima. E aí, o que me salvava muito era a minha paletinha de sombras, né? Em casa, obviamente, eu fazia assim, ó. Pegava essas sombras cintilantes aqui, ó, que são as sombras clarinhas com brilho, pra fazer o efeito de iluminador, que é nessa região aqui que a gente passa, ó. Aí nela, né, na aluna também, que servia de modelo, eu utilizava água. Ó. Colocava também, óbvio, né, nos narizes, no arco do cupido, que é nesse vezinho da boca. Depois de todo esse processo e a pele estar pronta, gente, realmente, de verdade, eu fazia minha pele desse jeito. E aí, eu vinha para a parte do único pincel de esfumar que eu tinha, tá? Eu juro pra vocês. Então, eu pegava aqui uma sombrinha e vamos aplicar aqui para fazer um formato de olho. Eu conseguia fazer olho clássico, olho preto, olho colorido com esse único pincel. Eu demorava bastante para poder fazer, só que eu conseguia. E muitas das meninas tinham kit de pincéis que na época era uns R$80 da marca da Macrylan, mas eu não podia comprar, como eu falei para vocês, entre comprar os produtos ou pagar o curso. E eu estava muito interessada em aprender e na época não tinha tantos vídeos como tem hoje na internet. Aí eu conseguia esfumar, deixar tudo ok, não nessa perfeição, não era que era osso, não é perfeito também não, minha gente, mas assim, né, eu não tinha essa facilidade que eu tenho hoje, porque a prática leva à perfeição, e aí os produtos que eu tinha também não me ajudavam, mas a gente tem que fazer por onde, ir atrás, se dedicar, né? Quando você quer muito algo, você realmente consegue. Então, só depende de você. Não fica botando desculpa aí, que eu não tenho um produto, que eu tenho que comprar um kit de maquiagem de R$1.000, R$2.000 pra poder eu conseguir fazer minhas makes. Balela, tá? Invenção de história. Vocês estão vendo a maquiagem ficando pronta aqui? E se prepara que ainda vem mais coisa. E essa era a parte, como eu falei pra vocês, que eu gosto de inventar coisas. Então, lápis de olho eu creio que a maioria de vocês tem. E fogo! Dava uma esquentadazinha assim, ó, no lápis de olho, tá? Esquentou ele. E aí você vai encostar aqui em você, ó. E você vai ver que não vai queimar, óbvio, né? Até porque foi bem rapidão. Mas na dúvida, você deixa ele secando um pouquinho, dá uma esfriadazinha nele e taca nos olhos. Olha só. Como ele pega super fácil, minha gente, pra fazer o olho preto. Então não tinha desculpa. Enquanto as meninas utilizavam lá outros produtinhos que tinham tal de um clau, que é potencializador de sombras, eu estava usando meu lápis babadeiro, né? Nessa hora eu vinha com um pincel que eu utilizei para demarcar minha sobrancelha, que era o pincel língua de gato, né? Limpei ele aqui, que era no algodãozinho que eu limpava, e aí, ó, eu começava a esfumar esse lápis, né? Para ele ficar bem bonitinho. Até no limite do côncavo, que é essa parte aqui, ó, essa profundidade aqui. Olha só, depois que eu finalizei aqui, esfumei este lápis preto, aí eu vou vir aqui na paleta de sombra, que minha paletinha, ela tem uma sombra preta. Como vocês sabem, viram aí, era só essa paletinha de sombra que eu tinha, que dava pra fazer contorno, dava pra fazer, né, eu fiz o contorno, sombra, preencher sobrancelha, então eu me virava com essa paleta, entendeu? Aí, sombrinha preta, ó, e vamos selar esse lápis que nós colocamos aqui para ele ficar bem pretinho, com o mesmo pincel língua de gato, né?
porque o outro ele vai servir para esfumar aqui, que era esses pincéis que eu tinha. Pincel língua de gato, o pincel de preencher a sobrancelha e um pincel de esfumar. 3 pincéis eu consigo fazer essa maquiagem aqui que vocês estão vendo, né? Que vocês viram aí desde o início. Então, tá sendo realizada com apenas 3 pincéis. E foi esse pincel aqui, né? Que foi o que eu passei o tonzinho de marrom primeiro. Aí a gente vai vir aqui, eu utilizava ele para tirar as marcações. Se ele tivesse sujo de preto, que nele vai ficar agora, aí eu chegava já em casa, já limpava ele, lavava, para poder ficar utilizando nas maquiagens posteriores. E como eu faço até hoje, o pincel que eu utilizei para fazer o preenchimento da minha sobrancelha, né, das minhas tarturanas, é o mesmo que eu utilizo para fazer a parte inferior dos olhos, tá? Depois de colocar esse primeiro tom, eu vinha com um tonzinho de marrom mais escuro ou até mesmo preto, para passar nessa partezinha aqui, ó. Essa sombrinha aqui cintilante clarinha, que é a sombrinha que tem um pouquinho de brilho, eu vim aqui, ó, e colocava ela no ponto alto da sobrancelha. E no canto interno do olho também, é porque eu estou sem cotonete aqui, mas eu utilizava o cotonete para iluminar o canto interno do olho. Eu vou usar o pincel, gente, mas era com o cotonete, porque como eu falei, eu realmente não tenho cotonete. E se tem uma coisa que eu acho muito importante que não pode faltar, é os cílios postiços, assim como a base, assim como uma máscara de cílios e uma paleta de sombra, né? Então, e batom, óbvio. Então eu investi nos cílios postiços porque eu queria muito aprender a colocar. Então eu comprei ele e comprei uma colinha de cílios, que da marca da Macrylan, que é a que eu uso até hoje, que é a mais barata que tem, e ela é maravilhosa. Para colocar os cílios com auxílio da pinça, pinça também eu acho que todo mundo tem em casa, né? Eu pelo menos tinha para fazer minhas próprias sobrancelhas, que eu nunca paguei. Ó, e eu não sei se vocês lembram, mas o batonzinho que a gente vai utilizar, qual deve ser? Qual será? Óbvio, né? O batom vermelho que a gente usou de blush e de corretivo. Vamos colocar um brincozinho assim, bem relax, bem pequenininho, para não ficar muito chamativo, entendeu? Para realçar mais ainda a maquiagem. Olha só que babado de maquiagem foi essa com esses produtinhos que a gente utilizou. Gente, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei nessa maquiagem. Eu tô passada. Olha só. Paleta de sombra que foi super, hiper, mega essencial, como vocês viram. Uma base mais clara do que meu tom de pele, mas quando eu fiz o meu contorno se ajustou muito bem. Um batom vermelho que eu acho essencial, que serve para 3 situações. Cola de cílios, né, para colocar os cílios. 3 pincéis, um pincel chanfrado, um língua de gato e um pincel de esfumar. Um isqueiro e um lápis de olho. Água e algodão para tirar a sujeira da pele. E o prime que a gente pegou emprestado da amiga, entendeu? Pronto, esses foram os itens que nós utilizamos nessa maquiagem. Eu não acredito, eu não creio. Eu só creio quando eu vejo e eu vendo, não acredito. Minha gente, fala aí. Tem desculpa pra tu não fazer maquiagem? Me diz que tu só quer iniciar quando tiver um kit completo. Não existe quando você realmente quer. Isso não é só em relação à maquiagem, não. É em tudo na sua vida. Quando você realmente quer algo, tá em busca de algo, almeja chegar àquele ponto, determinado ponto, só depende de você. Pare de ficar colocando empecilhos, dificuldades, tá? Que se você quiser, você realmente consegue. Então vai em busca, mulher, dos teus sonhos. Não deixa pra depois não, que teu futuro só depende de você. Ó, um cheiro no cangote e até o próximo vídeo. Tchau!